Olá pessoal, estamos de volta aí com a nossa aula de classificação quanto ao suporte e quanto à distribuição dos dentes. Então vamos começar da seguinte forma. As nossas próteses, de uma forma geral, elas podem ser classificadas de acordo com o suporte. Se as próteses ficam presas somente em dente, elas são dento suportadas. Se elas são fixadas em dentes e mucosa, elas são dento-muco suportadas. E se elas são, por exemplo, uma prótese total, são apoiadas somente sobre a mucosa, elas são muco suportadas. Ok? Então, quando a gente está falando de PPR, nós temos sempre a qualidade de dento-muco suportada. Mesmo nas próteses que pegam somente em dentes, como é o caso desse primeiro que está aqui, né? Porque com a mobilidade que os dentes apresentam, mesmo que seja mínima essa mobilidade, a carga acaba sendo distribuída também sobre a mucosa, através das nossas barras palatinas e placas palatinas ou barras linguais, ok? É uma carga pequena, mas é uma carga que precisa ser considerada como dento-muco suportado. Então, todas as próteses removíveis, elas acabam sendo classificadas como dento-muco suportadas, ok? Então, aqui vem a classificação de Kennedy, que é como vocês já estudaram, né? E ajudam a gente no planejamento da nossa PPR. No entanto, a gente precisa ter em mente o seguinte: a gente só pode classificar e preparar, ou melhor, e planejar a nossa prótese parcial removível uma vez que a boca já esteja toda preparada. Ou seja, já tiramos todos os dentes que precisam ser removidos, já decidimos quais são os dentes que vão participar da reconstrução, ou seja, já sabemos quantos dentes remanescentes, tanto da parte inferior quanto da parte superior, vão fazer parte da reabilitação. A partir desse momento eu estou apto a fazer a classificação dos arcos e, consequentemente, planejar a minha prótese parcial removível. Então aqui nós temos nesse primeiro modelo que está aqui, a nossa classe 1 de Kennedy. Reparem só, eu não tenho dentes posteriores bilateralmente. Então, sempre que eu tenho uma ausência bilateral de dentes, eu tenho uma classe 1. Ok? Em seguida o modelinho na sequência, à direita, eu vou ter uma classe 2, ou seja, eu só tenho ausência em um dos arcos posteriormente. Então, faltam-me dentes apenas em um dos arcos. Essa é a classe 2. A nossa classe 3 vai ser quando eu tenho dentes intercalados. Olha, repare, esse aqui é um modelo de classe 3, esse aqui é outro modelo de classe 3 e um terceiro modelo de classe 3. Ou seja, sempre que eu tenho apoio em todas as extremidades da minha prótese, eu posso escolher pilares nas extremidades da minha prótese, ela fica dentro suportada, né? E eu acabo tendo uma classe 3. Sempre é o espaço posterior que comanda, né? Então, apesar de eu ter uma falta anterior aqui, quem vai pesar na classificação é o espaço posterior. Então, aqui, esse caso que está aqui é uma classe 1, só que já com uma subdivisão, né? Uma modificação 1, porque eu tenho um espaço além da classe 1. Ok? Na classe 2 a mesma coisa, olha, é aqui que eu tenho espaço, mesmo que eu não tenha dentes anteriormente, isso aqui não é uma classe 3, não é uma classe 4, é uma classe 2. Por quê? Eu tenho o espaço desdentado posterior unilateral com a modificação 1 e 2, né? Então é uma classe 2, modificação 2, porque eu tenho dois espaços protéticos a serem preenchidos, além do que já foi classificado. Essa, por exemplo, aqui, também é uma classe 2. Por que ela não é uma classe 4? Porque ela não atravessa a linha média. Perceberam?
Finalmente aqui, outra classe 2, porque é um espaço posterior totalmente desdentado unilateral. Eu tenho molares e pré-molares e caninos aqui nesse lado direito do modelo. Ok? Então, a partir de agora, a gente tem alguns exercícios. Olha só, vamos observar. Eu vou destapar aqui as respostas, mas mais para frente vocês podem tapar e tentar estudar isso novamente. Reparem só, o modelo A aqui diz que é uma classe 1. Por que é uma classe 1? Repare, olha, eu tenho um espaço desdentado na direita e um espaço posterior desdentado à esquerda. É bilateral, então, obviamente, isso aqui é uma classe 1. O modelo 2, eu tenho uma parte desdentada, né, ao lado esquerdo e todos os demais dentes. Então, isso aqui, obviamente, é uma classe 2. Muito bem. O modelo C, reparem só, eu tenho um dente na extremidade, tenho um espaço desdentado e eu tenho dentes no restante da boca. Então, é um espaço intercalar. Obviamente, esse aqui vai ser uma classe 3, sem a menor dúvida. E, finalmente, dos modelos óbvios que a gente tem aqui, eu tenho um espaço desdentado anterior que cruza a linha média. Então, eu tenho uma classe 4. Muito bem. Aí começamos agora a melhorar um pouquinho a nossa análise aqui. Vamos adicionar algumas coisas. Esse é aqui. Como é que é isso que está aqui? Isso aqui é uma classe 2, porque eu tenho um espaço desdentado unilateral. Mas eu tenho aqui o que? Um outro espaço desdentado. Então, apesar de aqui estar escrito classe 2, nós temos uma modificação. Qual é essa modificação? Responda para mim, vou te dar 10 segundos para você me dizer. Muito bem, você acertou. Essa é uma classe 2, primeira divisão, porque eu tenho um espaço além da classe 2 para poder recuperar proteticamente. Perfeito. E aqui no modelo superior? Vamos aplicar o mesmo raciocínio. Eu tenho aqui um espaço posterior desdentado, né? E tenho outro espaço aqui do lado de cá. Isso aqui seria o quê? Uma classe... Muito bem, uma classe 2, né? Mas como eu tenho um espaço extra aqui, seria uma classe 2, modificação 1. Perfeito, você está indo muito bem. Acho que você vai conseguir fazer uma boa prova. E agora os dois últimos modelos já complicam um pouco, não é isso? Olha só, eu tenho um espaço desdentado posterior unilateral, porque eu tenho molar aqui. Mas tenho espaços vagos anteriores. Ah, isso aqui é uma classe 4 modificada? Não, negativo. Não é classe 4. Por que não é classe 4? Porque quem regula a classificação é o espaço posterior. Então eu tenho uma classe 2 modificada de 2 espaços. Então eu tenho uma classe 2, modificação 2. O nosso último modelinho que está aqui é o que? Ah, é uma classe 3, exatamente. Toda vez que eu tenho um espaço intercalado, eu tenho uma classe 3. Mas esse aqui, olha, eu tenho 2, 3 espaços. Então é uma classe 3 porque eu tenho um espaço intercalado, mais 2, então é a modificação 2. Ah, e se eu tivesse faltando aqui igual, tem falta tem faltou, eu ia contar quantos espaços vagos tivesse e ia colocar a modificação proporcional ao número de espaços vagos, além do que me ajudou a identificar como classe 3. Ok? Muito bem. Vamos lá para o próximo. Esse aqui agora eu vou te dar um tempinho para você fazer e chegar a essas conclusões aí. Meu conselho é que você dê um pause aí, coloque aí as classificações que você acha que é, e aí a gente puxa aqui, daqui a alguns segundos eu vou puxar para você aqui o que está escondido e você vai verificar.
não vale dar aquela roubadinha de olhar primeiro para depois fazer. Tente fazer esse aí e depois a gente vê. Olha só, todos os casos estão aqui, só que são aqueles que o seu professor vai pedir na prova. Então, capricha na resposta, ok? Então, olha aí, ó. Agora você já pode começar a corrigir seu exercício. Olha só o A. Aqui fala classe 4. Por que é que isso aqui é uma classe 4? Porque é um desdentado anterior que cruza a linha média. Bacana. Isso foi fácil, esse aí você acertou, tenho certeza absoluta. No entanto, o B, olha só, aqui diz que é uma classe 2, modificação 2. Por que é uma classe 2? Quem é que regulamenta a história? É o espaço desdentado. Então eu tenho um espaço desdentado posterior aqui, unilateral. Então já me classificou como classe 2. E o que eu tenho aqui? Eu além desse espaço tenho mais dois espaços protéticos a serem recuperados. Então esse é uma classe 2, modificação 1, 2. Então classe 2, modificação 2. Correto o nosso gabarito ali. Vamos passar para o modelo C. Como é que é isso? Eu tenho um espaço bilateral aqui. Tem um espaço bilateral. Então qual seria a classificação? Classificação desse espaço bilateral é Kennedy tipo 1. Combinado? Então isso aqui está tipo 1. No entanto, eu tenho mais um espaço extra. Então, é a classificação 1 de Kennedy mais modificação 1. Agora eu vou te dar um bizu. Vamos imaginar que o seu professor, na sua prova, tenha dito de que não vai ser, a pessoa em cima não tem os molares e não vai ser reposto esses molares. E a prótese vai terminar aqui e não vai entrar nada aqui atrás. Não vai ser recuperado esse espaço. Então aqui passamos a ser uma classe 2, primeira divisão, primeira modificação, modificação 1, ok? Porque se eu não tenho que recuperar esse espaço, ele não entra na nossa classificação. Então o mesmo modelo acaba sendo analisado de duas formas diferentes, vai depender de qual vai ser a recuperação protética que vai ser colocada. Lembram-se que na última aula eu falei a respeito disso, que a classificação é só depois de toda a boca tratada. Olha, está tudo recuperado, já decidi quais são os dentes que vão ficar e vão sair e quais vão ser repostos. Então é aí que eu vou conseguir fazer a classificação adequada, ok? Vamos prosseguir para o modelo D. Eu tenho aqui espaços intercalados, ó. Então eu já sei que isso aqui é uma classe 3. Então eu sei que é uma classe 3, então meu espaço que definiu a classe 3 está aqui, é a modificação 1, 2, 3. Então é classe 3, modificação 3. Bacana? Outro modelinho classe 3, olha, eu tenho espaços desdentados intercalares, né? Só que eu tenho um classe 3 aqui e mais um espaço a ser recuperado do lado esquerdo. Então eu tenho uma classe 3, modificação 1. E aqui é uma classe 1, modificação 2? Não, se o seu professor lhe disser que não vai haver nenhuma recuperação atrás desses molares. Se a prótese termina nesses molares que estão aqui, eu vou ter o quê? Uma classe 3, modificação 1. Fiquem atentos aos enunciados quando o professor informa se inclui ou não inclui os dentes no planejamento, porque isso vai mudar a classificação do modelo. Um mesmo modelo, uma mesma distribuição, pode ter, lembram desses dois aqui? Podem ter classificações diferentes, incluindo ou não incluindo a recuperação desses espaços posteriores, ok? E aqui então vamos para o G, é uma classe 4. Por que é uma classe 4? Porque é um desdentado anterior que cruza o espaço protético, cruza a linha média.
Reparem o de cá, o que eu tenho aqui? Aqui é uma classe 2, porque o meu espaço protético não inclui a linha média. E por último aqui, eu estou em dúvida. E por último aqui, a gente tem uma classe 3, né? Tem uma classe 3 intercalado, né? Então, olha, essa aqui é que define a minha classe 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma classe 3 modificação 5. Ok? Meus amigos, espero que isso aí tenha sido útil para vocês. E aí a gente vai prosseguir na próxima aula com tipos de grafo.